Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, Rio Grande do Norte, e do Presbitério Rumo ao Sertão, nos estados das Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Estamos dando início ao nosso culto de hoje via internet, pelo nosso canal do YouTube, Pastor Marcos Severo, e convidando você para a nossa programação de hoje. E deixa eu dizer algumas coisas para você. Atenção, a família se reúne em suas casas no horário do culto dominical da sua igreja e segue este roteiro. Estou enviando para todas as igrejas de forma voluntária, para os irmãos, mais exclusivo para a nossa igreja e presbitério. Teremos o culto pelo canal do YouTube do Pastor Marcos Severo. Basta colocar Pastor Marcos Severo, postagem às 18 horas. Estarei participando do culto, videoconferência também da Igreja Presbiteriana 13 de Maio, às 18 horas e 30 minutos. E vamos iniciar o nosso culto de hoje, dizendo que os irmãos mantenham-se em casa até aguardar as ordens para nós sairmos e, se Deus quiser, adorar a Deus em nossos templos. Que Deus abençoe a todos. E vamos ter agora a nossa chamada à adoração com o nosso amado dirigente da nossa igreja, o diácono Davidson Emanuel, que vai trazer aí a devocional. E em seguida iremos ter o cântico do hino, né, número 266, pelo pastor Ricardo e sua família lá na cidade de Catolé do Rocha, esse presbitério Rumo ao Sertão. Vamos ouvir a chamada e o hino do nosso cenário aí no nosso culto de hoje. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Vamos para a chamada adoração, dando início a mais um culto nessa noite. Peço que, por gentileza, os irmãos abram a Bíblia no Salmo 73, do 26 ao 28, que diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu os destróis, todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Ricardo, pastor da Igreja Presbiteriana aqui de Catolé do Rocha, Campo Missionário. Minha esposa Malu. E vamos adorar a Deus com o hino de número 266, Rude Cruz.
vou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado, morreu, deu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro da cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Sou o missionário Jailton Lopes, aqui da comunidade de Cajazeiras, em Aracati, no Ceará. Quero convidar para nós fazermos a leitura nesta noite, que se encontra em Colossenses capítulo 3 e o verso número 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Amém. Que Deus os abençoe. Meus amados, boa noite. Nós somos a família missionária do Assentamento 9 de Outubro. Eu sou o presbítero Eduardo. Estamos aqui mais uma vez para louvar o nosso Deus, engrandecer o nosso Deus nessa noite de adoração a Deus. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que nos concede de nos reunir como família. E o irmão Ezequiel, e junto com todos nós, vamos estar entoando louvor ao nosso Deus. Então vamos louvar o nosso Deus. Amém. Da execução.
Amém. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Eu sou o missionário Francisco Deusdedit, presbítero, e estou aqui no campo missionário na cidade de Jaguaribe, no Ceará. Oremos ao Senhor nesse instante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor a Tua graça já derramada sobre cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, neste momento de adoração ao Senhor. Te bendizemos por tudo que o Senhor já tem feito a nosso favor, no cumprimento das Tuas promessas para conosco. Muito obrigado, ó Deus, por todo o Seu favor, por toda a Tua graça, por todas as Tuas bênçãos. Mas nos colocamos mais uma vez em oração diante de Tua presença, para suplicar, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados. Perdoe todas as nossas falhas, ó Pai, perdoe todos os nossos erros, tudo aquilo que falamos, pensamos ou agimos que não está de comum acordo com a Tua vontade. Pecados que nem muitas vezes compreendemos como pecado, mas que o Senhor tem nos observado. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Deus, as nossas fraquezas. E nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, agradecido ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Vamos ler o Salmo de número... Vamos ler a leitura devocional que se encontra em Miqueias, aqui no nosso boletim da igreja, Miqueias 3, de 1 a 5, com o nosso amado irmão missionário lá da cidade de Patu, o nosso missionário Eulálio Lucena. Vamos aí para a leitura devocional de hoje. Boa noite, graça e paz a todos. Sou o missionário Eulálio, aqui na cidade de Patu, e gostaria de convidar todos para a gente fazer a leitura devocional da nossa liturgia no livro do profeta Miqueias, capítulo 3, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 5. Leiamos. Eu disse, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça, mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela, e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e clamam paz, quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Até aqui, amém. Ressurgiu dos mortos e andou sobre o mar. Mas tem muita gente no mundo que não compreende, não quer
Boa noite, meus irmãos. Estamos chegando agora com a mensagem da Palavra de Deus. Ouvimos aí os louvores e agora do nosso grupo Laudário, né? E agora vamos para a mensagem da Palavra de Deus. Eu vou ler a Bíblia Sagrada no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 35 a 41, que diz assim as Santas Escrituras, Nova Almeida Atualizada. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem o que são considerados governadores. Vamos repetir. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e com João. A leitura da Palavra de Deus. Eu quero, nesta tarde, tratar do tema Um Pedido Mau, né? E os versos 38, versos de número 40 e o verso de número 41. Vamos compartilhar isso com vocês no culto desta noite. O verso de número 38, que tem a frase: não sabe o que estão pedindo? Olha, orar a Deus é um momento muito devocional, como o Pai Nosso, né? Uma oração que Jesus ensinou a orar ao Pai. E o Senhor Jesus nos ensinou muito bem. No entanto, orar a Deus, né, significa que o cristão deve estar consciente, né, da sua atuação, da sua vida, o que ele está pedindo, o objeto de reivindicação a Deus. Né? É muito importante. Bem, vamos ver isso um pouco mais na frente. Vamos ver agora o verso de número 2, o ponto de número 2 na introdução, e o verso de número 40, que diz assim: não me compete concedê-lo. Jesus foi claro para ele, né? Pois é, um pedido estranho e surpreendente, né? De quem que Jesus recebeu dos seus discípulos que o seguia, né? Bem, as respostas do Senhor Jesus foi precisa, né, para aqueles 2 discípulos, né? E os outros 10, olha, de longe, né, ficaram melindrados, né? Melindrados com tudo que ouvia Jesus falar. Sabe como é? A gente às vezes
é um grupo aí, vê dois irmãos conversando com o líder ali há muito tempo, a gente já fica aqui, né? O que é que ele está dizendo, né? Será que está delatando a gente? Será que é que ele está querendo? Quer vantagens? É desse jeito aí. A gente sabe muito bem como é a vida, amados, né? Bem, aquele discípulo, e sua mãe que também fazia parte desse combinado aí, não é? Quem sabe sugeriram eles que fizessem isso. Assim, amados, eles tinham a expectativa, amados, que ao surgir o reino que Jesus vinha dizendo, o reino vai se estabelecer, eles estavam na sensação de que Jesus iria estabelecer já um reino, expulsar todos os romanos, né? Talvez fosse isso, né? Nesse novo reino para os judeus, irmãos, né? Bem, aí eles procuraram os seus interesses, os seus desejos, né? E aquela mãe com os filhos, né? Dando toda a força ali, né? Irmãos, Jesus Cristo deixou muito claro, né, aquele assunto. Não era possível ser atendido, pois aquilo competia a Deus, irmão. Porque, assim como ninguém sabe a volta de Jesus, nem ele sabe, ele também dizia ali aquela hora que aquilo competia a Deus. Certo? Em terceiro lugar, na nossa tradução, vamos ver indignados com Tiago e João, verso 41. Cremos, irmãos, que a atitude daqueles discípulos e sua mãe, no mínimo, amados, foi acompanhada, foi um desejo assim, mesmo que Jesus Cristo, amados, atendesse a eles, mas não é essa forma de agir em coisas assim, né? Porque aquele pedido trouxe muita indignação, né? Muita, né? Pela atitude deles, né? E a contrariedade, né? Para aqueles outros 10 discípulos que estavam ali com os olhos desse tamanho, os ouvidos bem atentos para ouvir o que estava acontecendo. Vamos ver isso aí, essa mensagem de hoje. Então, o primeiro ponto, o verso 38, não sabe o que estão pedindo. Olha, meus irmãos, existem muitas maneiras e posições e circunstâncias, amados, para podermos estar na sala do trono da graça de Deus, amado. Não é? Quanto àquilo que nós vamos clamar a Deus, que vamos orar a Deus, né? É muito importante, amados, que nós tenhamos todo o cuidado de estar na presença de Deus, né? O profeta, amados, alertou o povo de Deus em certa ocasião, como o povo estava vivendo, como é que o povo poderia receber a resposta de Deus? Olha o que é que Miqueias diz, capítulo 3, verso 4. Diz assim Miqueias, um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face, né? Por causa do mal que eles estão praticando. Como é que alguém todo sujo, né? Como é que alguém todo errado quer entrar na presença de Deus, né? E exigir coisas? Precisa dizer que está arrependido, está ali esmagado com o pecado, está triste, mas pedir a Deus é preciso saber o momento certo de pedir as coisas a Deus, né? Bem, esta oração lá de Miqueias é uma oração de clamor, né, que não foi atendida, amados, né? E quantas vezes estamos nós cobrando em orações que Deus responda, né? E muitas vezes Ele não nos atende, porque existe aí esses critérios de Deus ouvir o coração, Deus ouvir a vida da pessoa, como é que ela está na presença dEle. E no livro, na sala do trono de Deus, que eu estou editando, né? Estou lançando agora, para apresentar para os irmãos, como orar a Deus e como ter um momento, amado, de comunicação com Deus na nossa vida, na sala do trono da graça de Deus, que é no momento que nós estamos orando a Deus, né? O próprio Jesus Cristo dizia como era segui-lo e servir a Ele, a Deus. Olha o que é que Lucas diz, 9:23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, né? Recomendações, não é isso, amados? Feitas, né, de Deus para o seu povo.
Então, amados, na hora da oração são apresentados a Deus a alegria, o poder de estar na sua presença, e muitos são os motivos, amados, de gratidão, de cuidados recebidos, aqueles especiais que surgem no dia a dia, amados, na vida e da devoção diária, os que são urgentes na nossa vida, estamos pedindo a Deus, né? Portanto, meus amados, o cristão na sua vida com Deus, ele precisa aprender aquilo que ele vai pedir a Deus, né? E na presença de Deus, amados, o cristão, na sala do trono da graça de Deus, pode expressar a sua alegria da salvação, satisfação de poder ser guiado, amados, na vida, amados. E muitas vezes saber derramar lágrimas ou expressar alegrias na vida, amados, tudo isso, ou até mesmo o sofrimento que está passando, na presença de Deus, irmãos, né? A oração aproxima o crente, amado, por viver uma vida com Deus. Por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo de número 4, verso 16, diz assim, né? Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em momentos difíceis, amado. Não há razão que leve um cristão, amados, a não ser atendido por Deus, a menos que ele esteja, irmãos, com o coração e a consciência corrompida pelo pecado da desobediência. E em segundo lugar, amados, não me compete, disse Jesus, verso de número 40, muitos estão na mesma situação nos dias de hoje, né? Pela falta de convivência com o Senhor. Jesus não consegue a submissão necessária, né? Para deixar que todas as coisas que ele deseja, que ele quer fazer, possa ficar na vontade de Deus. É isso que deve acontecer, amado, né? E mesmo, amados, nós precisamos entender, amado, a relevância, né, dos nossos pedidos. Se estamos agindo como agiram aqueles dois discípulos de Jesus, irmãos, né? Então, nós precisamos dizer a Jesus Cristo que fazemos parte do seu reino, queremos viver a vida cristã no reino de Deus, né? Pois nós não vivemos a vida deste mundo em que nós estamos, mas, irmãos, nós precisamos compreender e entender, né? Como no caso da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nem os discípulos, né? Nem os discípulos, nem as mulheres que tanto ouviram falar, que foram orientados, que ele ia ressuscitar, que ele ia ressuscitar, o terceiro dia ele ressuscitaria, e ninguém, deu conta do que ouviram do Senhor Jesus. É desse jeito, né? Certo? Então, meus queridos, é preciso entendermos a vontade do Senhor. Os homens esquecem com muita facilidade, amados, dos ensinamentos da palavra de Deus. E pouquíssimos aprendem, amados, na igreja, nos estudos, na mensagem, e a grande maioria, amados, nada guarda lá dentro do coração, nem tão pouco praticam. As pessoas ouvem, vivem na igreja muitas vezes, mas não vivem a prática, né, de adoração a Deus, de orar, de servir, de evangelizar. Não vive, né? Não vive isso aí, né? Amados, os desejos humanos sempre vão na frente da gente. Aquilo que a gente quer do nosso imediatismo, aquilo que a gente deseja, amados, né, de ser feliz, de ser bem-sucedido, está sempre na frente de estar na submissão da vontade de Deus. Olha, meus amados, o Senhor Jesus respondia a todas as pessoas. Ele sempre teve, amados, o controle de tudo e sabia, amado, as boas e as maus intenções, amado, do que ia no coração, na mente daqueles homens. O próprio Jesus, amados, né,
colocava-se à disposição inteira, amado, do seu pai, ele era submisso à vontade do seu pai, né? Então nós precisamos aprender a ser submisso, a colocar a nossa vida na submissão de Deus, irmãos, para vivermos uma vida na presença do Senhor. Em terceiro e último lugar, amados, o verso 41, indignados com Tiago e João. Olha, a indignação, amado, dos 10 discípulos era muito mais porque eles tinham também o mesmo desejo de ter um destaque no reino de Deus, né? De também ter algum cargo importante, de ficar de um lado ou do outro do Senhor Jesus, irmão. A ambição dos 2 discípulos era também a ambição dos 10, não é, amado? Isso é o que mais nós vemos hoje, irmãos, a disputa dos cargos, mesmo na igreja. Eu conheço, porque participo de todas as esferas da igreja, e sei o que é isso, e fui presidente do meu presbitério sem nunca pedir para ninguém votar em mim. Deixa Deus resolver, né? Pois é, o que mais nós vemos hoje é isso aí. É uma, amada, disputa por cargos, poderes, liderança, amados, como aqueles 2 jovens, como aqueles 10 que queriam mesmo, né? Naquele encontro que teve com Jesus Cristo, amado. E os 10 ficaram chateados com os outros 2. É o que acontece hoje também, né? Entendeu? O que podemos, amado, observar é que não custava nada para os discípulos, combinando com a mãe deles, né? Convidar os 10 discípulos, estarem todos juntos, e ele até fazia aquele pedido. Mostrava muita isenção, né? Entendeu? Desta forma foram premeditados, saindo na frente sobre o assunto, né? Eles foram muito grosseiros e não tiveram nenhuma cerimônia, amados, e elegância, e disseram ao mestre, olha o verso 35, mestre, queremos que o Senhor me conceda o que vamos pedir. Aí, que petulância, né? Certo? Um desejo egoísta, né? De quem quer passar e atropelar os outros que estão na sua frente. Não é muito diferente de hoje não, né? É do mesmo jeito de hoje, né? Claro que Jesus Cristo não se surpreendeu com o pedido, pois ele conhece todos e tudo. Sabe de tudo que acontece na cabeça de todas as pessoas, né? Um encontro onde os 2 ficaram sem entender nada do que Jesus Cristo falava. Como hoje acontece o mesmo, a indignação dos 10 foram porque eles queriam o mesmo, e a indignação de muitos hoje é a mesma coisa, porque quer estar lá na frente, né? Bem, nós vamos concluindo dizendo para vocês o seguinte: as barreiras do cristão para Deus aceitar a sua oração são muito importantes, né? Quer seja destruídas essas barreiras do pecado, da desobediência, do orgulho, da soberba e da vaidade, para que o crente, ele faça a vontade de Deus. Eu vou encerrar, Dedé, com uma ilustraçãozinha. Preste bem atenção à ilustração, né? É uma fábula, né? O homem e a raposa, certo? Um homem armou a sua ratoeira, botou um pedaço bom de queijo para pegar os ratos que estavam bagunçando a sua casa. E quando chegou cedo de manhã, quando olhou lá, quem foi que a ratoeira pegou, aquela ratoeira grande assim, pegou o que? A raposa. A raposinha ficou ali querendo sair, talvez ela fosse nova, né? Fosse uma mais forte, saía correndo com a ratoeira de mata fora. Mas aí, o que foi que a raposa, né, disse ao dono da ratoeira que, olha, o senhor me solte, considere que eu venho para cá, né, para limpar os ratos daqui, né, e o senhor ficar sossegado, né? E aquele homem então disse, bem, senhora raposa,
pois nada fizeste de bom em me servir. Né? Só queria se fartar, queria comer. Né? Se não tivesse nenhum rato aqui, senhora Raposa, a senhora ia comer as galinhas do meu galinheiro. Parece que está sendo assim, amados. Né? Nós queremos fazer esse tipo de coisa na vida, né? Eliminar uns para ter proveito com outros. Que aprendamos a lição, que aprendamos, irmão, que muitos que aceitamos com um certo favoritismo, né? Que só fazem por prazer e não por ser útil e fiel, como a gente tem visto aí. Faz as coisas para as pessoas e as pessoas não são fiéis a quem faz o que é bom, o que é bem. Que Deus nos ajude a compreender. Amém? Vamos encerrar o nosso culto de hoje, né, com oração e com a bênção apostólica. E eu gostaria de dar alguns avisos que estão aqui no meu boletim. Hoje tivemos mais um dia de jejum, oração e jejum. Graças a Deus. Nós fizemos hoje, o nosso horário é de 6 às 12 da manhã. Graça e paz, queridos irmãos. Estarei fazendo a pergunta de número 158 do Catecismo Maior de Westminster, que nos diz: quem tem permissão para pregar a palavra de Deus? E a resposta é: a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. A concordância com essa pergunta se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 a 6, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, em Malaquias 2 e 7, em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 15, e 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 28 e 29, e em 1 Timóteo 4 e 14. Que Deus os abençoe. Estamos chegando ao final do nosso culto. Já tivemos aí a mensagem da palavra de Deus, também o catecismo, né? O credo, e agora vamos para o final. Vamos, antes de orar e dar a bênção, queremos dizer que continuemos orando contra essa pandemia. E também quero informar que estamos doando cestas básicas e remédios a pessoas necessitadas, graças a um bom irmão que nos tem ajudado. E quero destacar o trabalho da SAF lá de Pereira, no Ceará, que está fazendo máscaras e distribuindo para as pessoas. E aí, segunda-feira, amanhã, nosso tabloide eletrônico do Jornal Avanço Missionário com todas as notícias. Fiquem na graça e na paz do Senhor e vamos para a oração final. Deus e Pai, te agradecemos por este culto maravilhoso, Senhor, e que todos possam se deleitar na Tua palavra, na Tua presença. Obrigado por tudo que Tu nos dá. Concede a Tua graça sobre nossas vidas, Senhor, e abençoa-nos durante toda esta semana, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.